impede um escritório de crescer de maneira sustentável? A expansão do segmento jurídico parece um caminho natural e inevitável. Afinal, no Brasil, temos um mercado com faturamento estimado acima de 50 bilhões de reais e com crescimento anual de 2 dígitos. Mas será que todo escritório está aproveitando toda essa pujança do mercado brasileiro? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falar aqui comigo sobre os desafios de crescimento dos escritórios de advocacia, eu tenho o prazer de receber no Juridicast o Fernando Gomes Xavier, que é fundador e CEO da FGX Legal Management. Fernando, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui. Legal, Fernando. E quando a gente fala de crescimento no meio jurídico, quais são, ao seu ver, as principais barreiras externas e internas também, né, que impedem os escritórios de crescerem? Leandro, eu acredito que a principal barreira externa hoje é o que o Richard Susskind chama de novos entrantes e o more for less. Quando a gente fala dos novos entrantes, são as legal techs, as big fours, os alternative legal service providers, né, os prestadores de serviços jurídico alternativo que estão aí, já não são nem mais tão novos assim, né, e que hoje também ocupam o mercado jurídico junto com os escritórios, né, então antes era um mercado dominado pelos escritórios, hoje você tem novos players no mercado, Então essa é uma barreira externa, além do mais por menos, né, os clientes estão demandando que os escritórios consigam entregar mais, cobrando um preço menor. Então, essas são as barreiras internas que eu acredito. Mas esse ponto do more for less é um ponto curioso, porque isso atrapalha mais as grandes bancas, que têm um custo fixo, um overhead muito alto, né? Mas os médios e pequenos, eles acabam se beneficiando, porque como os clientes estão buscando quem consiga entregar mais por menos, eles aparecem, eles que não estavam, pequenos e médios que não estavam no radar, aparecem aí conseguindo ganhar mercado, né? Por isso que eu digo que hoje a gente está na maior janela de oportunidade da história para pequenos e médios escritórios. Antes que eles não conseguiam alcançar um determinado tipo de cliente, hoje eles já conseguem devido a essa nova lógica de mercado, desde que eles estejam organizados e estruturados, né? Como a gente vai falar hoje aqui. Eles têm uma margem de negociação muito maior, né? Por ter esse custo fixo também menor. Então, quando a gente fala de barreira externa, é essa. Na barreira interna, a gente fala principalmente da falta de conhecimento em disciplinas que hoje são tão importantes ou mais que a prática jurídica, né? A gente está falando aqui de marketing, está falando de financeiro, de RH e de tecnologia. Por que marketing? Porque você pode ser o melhor técnico, ter a melhor prática jurídica do mundo. Se você não for visto pelo mercado, se você não tiver uma visibilidade, se você não tiver um posicionamento, você não vai conseguir captar novos clientes, né? Se você não tiver um financeiro estruturado, você vai precificar mal, que é um grande erro dos escritórios. Se você não tiver um RH estruturado, você vai ter menos produtividade, você não vai ter um plano de carreira, você vai ter mais pessoas saindo do seu escritório, maior dificuldade de contratação. E na tecnologia, você vai ter tarefas repetitivas, né, que você já poderia automatizar, você vai deixar os advogados fazendo isso, então você vai perder eficiência. E, por fim, a gestão, que é a única coisa que o escritório não pode delegar, né? Você não consegue delegar a gestão da sua empresa, do seu negócio. Então, se você não entender o mínimo sobre gestão, a prática jurídica em si, sozinha, ela não consegue mais prosperar aí nesse mercado tão competitivo. Bem interessante, Fernando. E quando a gente fala de concorrência e ambiente regulatório, quanto que eles afetam, ao seu ver, o crescimento das bancas jurídicas? Leandro, a gente não pode ignorar a concorrência hoje. Os números são... Com certeza. Impressionantes, né? A previsão da OAB é de que até o final do ano a gente tenha 2 milhões de advogados no Brasil e mais de 110 mil escritórios. Isso sem contar os novos entrantes, né? Sem contar as legal techs, as empresas que a gente citaram que também concorrem no mercado jurídico hoje. Mas apesar dos números serem impressionantes, o mato é extremamente alto, né, Leandro? Você deve saber disso aí melhor do que eu. Desses 110 mil escritórios, uma grande maioria tem um escritório no papel, mas ainda segue
segue uma advocacia autônoma, né? Simplesmente ali a prática jurídica, não tem nada de marketing, não tem nada de gestão. Então, eu acredito que essa advocacia autônoma, como ela tem se construído até então, no mercado atual, ela está fadada ao fracasso, né? E, por outro lado, o ambiente regulatório, ele até ajuda os escritórios, já que você tem uma restrição da OAB para que outros profissionais não sejam sócios de escritório de advocacia e que alguns serviços sejam feitos exclusivamente por advogado, né? Então, você tem aí essa questão da concorrência, mas um mato muito alto e um ambiente regulatório até então favorável. E ao mesmo tempo, né, Fernando, a gente está falando aqui de desafios de crescimento do ponto de vista mercadológico, mas também penso eu que tem desafios internos, né? Porque, por exemplo, como que a gente escala uma banca jurídica, uma vez que vender mais serviço jurídico significa entregar mais e aí ter que contratar mais pessoas, né? Gerir mais pessoas. Essa pergunta é muito boa, Leandro, porque escalar um escritório é a maior fake news do mercado jurídico. A gente lê muito. Por quê? Porque um negócio escalável, né, pegando o conceito de escalabilidade, é aquele que consegue manter eficiência e lucratividade, mesmo com um aumento considerável da demanda. Ou seja, você consegue atender 100 novos clientes de hoje para amanhã sem se preocupar, porque você tem uma estrutura que é escalável. Um bom exemplo disso que a gente teve recentemente é o Threads, né, que o Meta lançou para ser uma espécie de Twitter ligado ao Instagram. Em 5 dias teve 100 milhões de usuários. Isso é escalabilidade. Hoje ele já está com 14, então você consegue aumentar e diminuir de forma muito fácil. Um escritório não consegue isso. A prestação de serviços não consegue isso. Então o escritório ele não é escalável, ele é escalonável. Ou seja, ao ponto que você aumenta o número de clientes, você precisa também contratar, como você mencionou, você precisa ter uma estrutura maior, talvez ter um escritório maior. Então a escalabilidade ela não existe para escritórios de advocacia. E mesmo com o uso de tecnologia, Fernando, porque a gente vê muito os escritórios, sobretudo escritórios que trabalham volume, né? Dizer, olha, a gente usa tecnologia aqui e a gente escala a operação. Na verdade, a tecnologia ela não escala a prestação de serviço, ela tem um ganho de alavancagem, né? O que você consegue? Você consegue fazer com que a tecnologia cumpra algumas etapas da jornada do cliente. Então, quando a gente está falando dos escritórios de contencioso de massa, você consegue fazer com que a tecnologia ela automatize uma petição, ela faça uma predição, ela consegue já entregar coisas maravilhosas, mas não é algo que a tecnologia entrega toda sozinha. Então, você pega um escritório de contencioso de massa, eu desafio aqui qualquer escritório de contencioso de massa que consiga atender 100 clientes amanhã. Eu consigo 100 clientes para esses escritórios e eles conseguem começar a atender amanhã. É impossível, porque você precisa estruturar ali uma jornada, você precisa desenhar quais campos esses clientes precisam preencher no sistema, quais são as lógicas de negócio desses clientes, como é que a gente vai receber os documentos, como é que a gente integra um sistema com o outro. Então, não tem escalabilidade, tem alavancagem por meio da tecnologia. Interessante. E nesse contexto ainda de crescimento, Fernando, como um escritório pode crescer sem perder a qualidade do serviço prestado? Isso é possível? É possível, Leandro. Tá. Em primeiro lugar, você precisa se planejar, né? Por não ser escalável, esse crescimento, como a gente falou, ele exige contratação. E o grande lema da contratação é: contrate devagar e demita rápido. O que os escritórios fazem? Exatamente o contrário. Quando o número de clientes cresce, os escritórios precisam de mais gente, contratam rápido para conseguir dar conta e aí não conseguem fazer um bom onboarding da pessoa contratada, a pessoa fica perdida ali, eles não conseguem também medir a produtividade das pessoas que entraram, então ficam tudo no escuro, totalmente no escuro, né? Então a gente já tem dados que o onboarding, que é aquele primeiro mês onde a pessoa entende o que ela vai fazer, é um dos principais responsáveis pela boa performance da pessoa contratada. Então, pense aí que você vai levar de 2 a 3 meses da abertura da vaga até a contratação, se você fizer do jeito certo, tá? E depois mais 3 meses aí para que a pessoa comece a performar bem. Se você erra nessa contratação, você perde 12 meses, porque são 6 meses dessa pessoa que você viu que não funcionou e que vai precisar demitir, e mais 6 meses até uma nova pessoa conseguir, de fato, entrar e estar entregando. Então, isso acaba com o seu planejamento estratégico do ano inteiro, né? Se for uma contratação estratégica, então, você vai perder muito tempo, muito dinheiro. Então, é preciso que a contratação seja feita aí da forma correta, né? Você precisa planejar bem para não perder todo esse recurso, todo esse tempo. E além de você contratar bem, você precisa estruturar o conhecimento, algo que também é muito negligenciado pelos escritórios. Por quê, Leandro? Porque os advogados costumam achar que todo trabalho que
que é feito por eles é artesanal. Mas a verdade é que a demanda dos clientes, ela se repete, ou pelo menos se assemelham bastante, né? Se você não tem uma gestão do conhecimento para conseguir entregar pela segunda vez de forma mais rápida e com maior valor agregado do que a primeira, você também perde a alavancagem. Assim como a gente mencionou que a tecnologia traz alavancagem, quando você consegue entregar a segunda, a terceira e a quarta demanda de uma forma mais célere, você também ganha alavancagem. Então, se você sempre gasta o mesmo tempo para entregar a mesma tarefa, você não consegue delegar de forma eficiente, você perde essa alavancagem. Então, assim, resumindo, o crescimento sustentável de todo escritório, ele passa por planejamento, contratações assertivas, com um bom onboarding, um bom treinamento e uma boa gestão do conhecimento. E, Fernando, aproveitando que a gente está discutindo aqui um pouco mais sobre pessoas, né? Como que você acha que a cultura organizacional e a gestão, né, podem também influenciar no crescimento dos escritórios de advocacia? Esse tema eu gosto bastante, Leandro. Dentro da minha consultoria, eu tenho uma parte que ela é a imersão, né? Todo projeto de consultoria tem a imersão, onde eu passo de 1 a 3 dias dentro do escritório, pelo menos esse tempo dentro do escritório, entrevistando todo mundo, o time, os sócios, etc., toda a equipe. A principal reclamação hoje das pessoas é de não haver perspectiva. Ou seja, a cultura organizacional sem perspectiva, ela acaba sendo fadada ao fracasso, porque as pessoas hoje, elas exigem uma perspectiva. Todo mundo já sabe que estabilidade não existe, mas você precisa ter uma perspectiva. E como é que você dá isso, né? Você tem um plano de carreira bem elaborado, você tem um modelo de avaliação bem elaborado, as pessoas vão saber o que elas são avaliadas, o que elas precisam entregar, o que elas precisam saber e fazer para sair do estágio para o advogado júnior, do advogado júnior para o pleno, sênior e até para serem sócias e sócios aí da sociedade. Então, sem isso, você acaba tendo um time pouco engajado, sem perspectiva e que isso complica muito a cultura do escritório, né? Você acaba ficando ali à mercê sem dar essa perspectiva. E a gestão, por outro lado, ela é fundamental para que você consiga entender quem está entregando, né? Você consiga medir a produtividade para beneficiar as pessoas que estão entregando. A gente tem ainda nos escritórios uma coisa muito de relacionamento, né? A pessoa que é mais gente boa ali, que tem umas soft skills de comunicação melhores, acabam se dando bem nesses ambientes, porque os escritórios, eles não têm gestão, eles não conseguem medir, eles não sabem quem entrega mais. Então acaba que é muito ali, a pessoa gente boa, não sei o que, isso leva ao quê? Isso leva a um amadorismo, né? Você não tem uma profissionalização dessa gestão, você acaba premiando as pessoas, gente boa, e não necessariamente as pessoas que entregam mais. Então, cultura e gestão estão totalmente relacionados aí para o sucesso e o crescimento dos escritórios. Ou seja, falta critérios objetivos para avaliar as pessoas. Exatamente. Um plano de carreira, um modelo de avaliação com critérios objetivos, um deck de cultura, né, que é algo que está ganhando muita força no mercado. Tudo isso é muito importante. E, Fernando, ao seu ver, qual que é o papel da tecnologia e da inovação também para o crescimento das bancas? Como a gente falou, a gente tem um cenário hoje com a entrada da IA generativa que pode mudar o jogo, tende a mudar o jogo em termos de alavancagem, né? A princípio, os escritórios, eles, para conseguirem alavancar, ou seja, para conseguirem ser mais eficientes, eles tinham que ter mais pessoas. Hoje você consegue já ter uma alavancagem através de tecnologia, e com a IA generativa essa alavancagem tende a ser muito maior, ao ponto de que um escritório pequeno ou médio, que antes não conseguia ter a mesma entrega de um escritório grande por não ter o mesmo número de pessoas, usando tecnologia ele pode conseguir equiparar. A IA generativa, por muitos, é chamada de um exército de robôs, né? Quando você consegue ali, é uma tecnologia que trabalha 24 horas, entrega ali 7 dias por semana, o que você precisar, o que você delegar para a tecnologia, ela vai fazer. Se você delegar da forma correta, ela vai conseguir entregar. Então, a inovação, ela entra muito como forma de diferenciação dos escritórios. Nesse mercado de 110 mil escritórios, você precisa inovar para se diferenciar, né? Não dá para você acreditar só mais, vou fazer lá um full service, vou escolher um modelo boutique, vou escolher um modelo especializado, vou seguir aqui, né? Vou copiar o escritório X. Não funciona. Então, você precisa inovar para você conseguir se diferenciar e precisa usar a tecnologia para ser mais eficiente e ter mais alavancagem. Interessante. E, Fernanda, a gente está discutindo aqui vários
várias vertentes, né, de gestão de uma empresa, no caso aqui de um escritório, e aí qual que é o seu entendimento sobre o papel do marketing jurídico e a aquisição de clientes para o crescimento também de uma banca jurídica? É fundamental, Leandro. A gente sai de um mercado que antes era, de certa forma, dominado pelos escritórios, né? Tem até um livro chamado Law is a Buyer Market, porque você sai de um mercado dominado pelos escritórios e agora passa um mercado dominado pelos clientes, né? Os clientes que mandam, os clientes que dão as cartas. E dentro desse novo cenário, os escritórios não são mais procurados, né, pela sua grande expertise, pelo seu conhecimento, etc. Eles vão até os clientes, eles precisam ir até os clientes, eles precisam ser vistos. E aí o marketing, todo negócio, ele precisa de um bom produto ou serviço e uma boa distribuição. Muito se diz hoje que a distribuição ela é até mais importante que a qualidade do produto ou do serviço. A gente vê muitos aí serviços que não são tão bons, mas que vendem horrores. Por quê? Porque eles conseguem chegar em mais pessoas, eles conseguem convencer mais pessoas a comprar e acabam tendo mais sucesso do que outros serviços excelentes que ficam ali sem conseguir vender, sem ter novos clientes. Então, falando de aquisição de cliente, o marketing jurídico ele é essencial, ainda que você venda, ainda que você não feche um negócio através do marketing, o marketing vai servir para você ser visto, para quando você trocar cartão num evento, aquela pessoa já saber que o seu escritório existe, que você existe, que você publica conteúdo, que você é uma autoridade naquele assunto. Então, tudo isso é fundamental para que você consiga ter mais clientes, conquistar novos clientes. É o que a gente fala, você pode ser o melhor técnico, ter a melhor prática jurídica do mundo. Se você não tiver hoje um bom marketing também, você vai ter muita dificuldade no mercado jurídico atual. E é curioso que você está falando, Fernando, porque eu também observo muito isso, assim, escritórios, que construíram aí uma história muito interessante, tem uma boa reputação, e muitas vezes uma excelente entrega, se queixando de escritórios mais jovens, que não tem toda a mesma reputação, mas conquistando novos clientes. Eu vejo uma indignação e me parece que eles não perceberam que o sucesso passado não garante o sucesso futuro, sobretudo, num mercado jurídico que é cada vez mais competitivo, cada vez mais aberto e que grandes empresas estão ouvindo escritórios dos mais diferentes portes e regiões para oferecerem propostas, Exato. Os dados são claros, Leandro? A gente tem os dados de que 42% da revista Análise, 42% dos escritórios mais admirados, as bancas têm menos de 10 anos de fundação. Ou seja, essas bancas que já entenderam como é que o jogo está funcionando atualmente, enquanto parece que muitas das bancas mais tradicionais ainda estão demorando um pouco para se adaptar, estão perdendo o mercado. E, Fernando, na sua experiência de mercado, no seu entendimento, quais são os principais erros que os escritórios cometem quando desejam acelerar seu crescimento? Tem dois erros que a gente não pode deixar de mencionar aqui. Um está relacionado à precificação, Uma precificação ruim, ela acaba com a margem do escritório, E muitas vezes você tem que pagar para trabalhar ou você vai precisar até demitir determinados clientes porque você precificou mal. Como a gente falou, o escritório não é escalável. Se você tem ali uma alocação de tempo do seu time, você só consegue pegar tantos clientes, senão você vai ter que crescer o time, você vai ter que aumentar custos. Quando você precifica mal, você acaba prejudicando todo esse ciclo. Então, isso é muito prejudicial, isso atrapalha muito o crescimento. E por outro lado, como a gente falou, é a falta de planejamento. Se você quer crescer, beleza, o quanto que você quer crescer? Quais clientes você quer dentro desse crescimento? Qual o seu perfil de cliente ideal? Você pega dentro da sua carteira, quais são os melhores clientes que você tem ali em termos de custo-benefício, em termos de valorização do seu trabalho, etc. Esses clientes, você tem que crescer com esses clientes, aumentando o número desses clientes, e não de qualquer forma, e não sem planejamento. Então, o faturamento, ele é uma métrica de vaidade. Você aumentar o faturamento não significa nada, se você não tiver também uma boa margem e uma boa lucratividade. E aproveitando esse ponto, Fernando, você acha que todo escritório deveria almejar o crescimento sempre? Ou ele também pode, tá tudo bem, ele desejar manter sua carteira de clientes e o seu tamanho? Leandro, o escritório que não está crescendo, ele está morrendo. É simples assim. Se você não está trazendo novos clientes, aumentando a sua receita com uma boa margem, a inflação
inflação vai comendo a sua lucratividade, né? A gente está com aí hoje inflação, cenário ainda de juros altos, então tudo isso vai deteriorando a sua lucratividade. Conforme passam os anos, o time vai querer ser melhor remunerado, você vai querer ser melhor remunerado. Então, se você não estiver crescendo, se o bolo não estiver aumentando, você vai tirar de onde? Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Então, eu não acredito, e essa é uma crítica, né, que eu tenho, eu gosto do modelo boutique para você passar um valor agregado para o cliente, para dizer, olha, nós oferecemos um serviço personalizado, nós somos um escritório boutique. Mas só que o pensamento, a essência de uma boutique é o quê? É algo pequeno, né? E por muitas vezes, o escritório boutique, conforme ele for crescendo, ele acaba deixando de ser boutique pelo porte, né? Não dá mais para dizer que um escritório ali de 100, 200 pessoas, que ele continua sendo uma boutique. Ele cresceu, ele consegue manter a essência de uma qualidade de serviço para o cliente e consegue manter, assim como o Google. O Google era uma startup, ele diz até hoje que ele tem a mentalidade de startup, mas não dá mais para dizer que ele é de fato uma startup. Ele é uma big tech, ele é uma empresa gigante. Então, a mentalidade da boutique, ela não pode limitar esse crescimento. Você tem que ter sempre em mente que você precisa crescer, senão uma hora ou você vai quebrar ou você vai estagnar de um modo que as pessoas vão começar a ficar desengajadas, você vai começar a ficar desengajado porque não tem ali nenhum avanço. Legal, a gente está caminhando para o final, Fernando, e para a gente fechar o nosso episódio, no seu entendimento, dentro da realidade do mercado jurídico brasileiro, qual que é um percentual de crescimento que você considera interessante um escritório manter anualmente? Olha, eu considero, Leandro, que acima de 30% a gente já está falando de um bom crescimento, tá? A gente tem ali até 10% um cenário de uma certa estagnação, né? Porque você está ali próximo da inflação. Da inflação. Você está próximo ao seu aumento de custos. É difícil de um ano por outro que seu aumento de custos ele não seja ali, considerando a inflação, considerando reajustes, etc. Preço de aluguel, de escritório, todas essas coisas, que ele não seja de 10%. Então, você tem ali um cenário de estagnação de 10% a 30%. Já tem um cenário de crescimento moderado, que você está ali, de fato, crescendo. E acima de 30%, você já tem um cenário de crescimento bom, né, que para pequenos e médios escritórios é ali o que eles devem buscar para aproveitar essa janela de oportunidade que existe no mercado jurídico, né, e aí crescerem de uma forma com volume interessante, né, um volume acima de 30%, e também de uma forma sustentável. Muito bacana, Fernando. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no Juridicast e já deixo o convite para você voltar novamente, tá bem? Prazer é todo meu, Leandro. Podem contar comigo aqui sempre. A gente poderia ficar aí muito tempo falando sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito, então... Com certeza. Será um prazer. E, enfim, estou lá no LinkedIn publicando conteúdo sobre gestão também, Fernando Gomes Xavier, no Instagram, @FernandoGXavier. Me acompanhem por lá, mandem dúvidas, vamos trocar, que eu realmente sou um apaixonado pelo tema gestão, principalmente pelo mercado jurídico. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e avalie a gente no Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador da sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, a agência especialista em marketing jurídico. Eu vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.